Fala, rapaziada, polêmica de boteco na área, o seu canal de react. Galerinha, hoje a gente vai falar do Rodrigo, nosso Rodrigo Raio, né? Algumas pessoas da mídia estão dizendo que ele pode estar saindo do Real Madrid. Então a gente vai dar uma reagida, vamos ver o que o povo tá falando aí. Vem comigo, vambora. Precisa sair do Real Madrid. Isso porque depois da chegada de Mbappé, o estilo de jogo do Real mudou e Rodrigo fica cada vez mais sumido em campo. E Güler, jogando como titular no seu lugar, mostrou que o Raio não é mais necessário, porque ele já começou mandando esse voleio, depois marcou esse golaço absurdo, deu uma assistência para Mbappé marcar e no final foi eleito o craque do Real na partida. E Arsenal, Liverpool e City já demonstraram interesse no Raio, e se ele ficar vai continuar invisível no clube. Rodrigo precisa sair do Real Madrid. Isso porque Rapaziada, então, cara, com a chegada do Mbappé, né, assim, o Rodrigo ele já não era titular absoluto nem antes do Mbappé chegar, né? Então, com a chegada do Mbappé e o Arda Güler subindo um patamar, né? Eu acho muito difícil o Rodrigo estar jogando de titular nessa temporada com o Xabi Alonso. Porém, se o Rodrigo quiser ser protagonista de algum time lá na Europa, eu acho difícil. Porque assim, se a gente pegar os times de alto nível, de primeiro escalão na Europa, em qual desses times o Rodrigo seria titular e dono do time? Arsenal? Não, tem o Saka. Chelsea tem o Palmer. Barcelona não tem como, tem o Yamal. Vamos lá, qual mais? Manchester, talvez. City, não seria. Então eu acho difícil, né, o Rodrigo ele ser titular absoluto e dono de algum time, se ele sair. Assim, se fosse ele, cara, eu ficava quietinho lá no Real, né, e brigava pela posição. Tem um podcast aqui que o Bruno Formiga e o VSR participaram e eles comentaram desse assunto. Vamos dar uma olhada? É no Flow Sport Clube, né? Dá uma olhadinha. Bateu aqui. Rodrigo, cara, você acha que seria importante pra ele sair do Real Madrid? Tu tá nessa, né? Fazendo essa campanha, né? Eu acho que eu, no lugar do Rodrigo, não sairia. Ainda mais Olha o formigão aí, fera. Eu não vejo o Rodrigo um puta protagonista em um outro lugar. Assim, não sei, é um ambiente instável. Ele vai pra onde? Ele vai ser o dono do time em que lugar? Que ele vai ter essa... Aí, ó. O torcedor do Arsenal, Gunners. Putz, cara, não... Porque, por exemplo, o Tuco, fora da grande... Não é isso não, pô. Teria um programa, teria uma sitcom dele que seria... Saca, um cara em inglês. Me diz. Não vai ser protagonista no Arsenal. O Tuco não é pica na grande família? É pica. Não, protagonista pode ser, mas não vai ser o dono do time, né? Talvez não, poderia ser. Então esse é o grande questionamento com o Rodrigo. Não, eu tô falando na moral, pô, porque não é um dos astros do Real Madrid, você não acha que é? E você acha? Assim, nem todo mundo, eu acho que assim, nem todo mundo tem o perfil de ser dono do time e tá tudo bem, velho, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a perca de espaço e de tempo de jogo que ele tem, ele não mas é um só na jogador reta pra ter. final, ele chegou a ter... Mas era quando vale era o Ancelotti, mas o Ancelotti deu desculpa de que era uma decisão que tinha a ver com questão física. Questão física e emocional, né? Que é um outro ponto. Então, acho que eu não sairia com a... Pô, rapaziada, foi o que o Formiga falou, né? Assim, você não precisa também querer ser o dono do time. Neymar já provou que querer ser o dono do time, às vezes, não é a melhor das opções. Você pode ir para um time forte. Um time de conjunto. Você já não é o dono do time no Real Madrid mesmo? Quem sabe um City jogar com o Guardiola, para o Guardiola potencializar o futebol dele? Quem sabe um Arsenal? Quem sabe até um PSG? Quem sabe? Que tem muita gente que fala aí que é uma verdade. O Rodrigo, às vezes, ele é menos valorizado quando as coisas estão bem, quando ele funciona. E às vezes ele também é menos cobrado quando não funciona. Também, talvez
Por exemplo, principalmente. Na seleção, principalmente. Toda hora alguém lembra. O Vinícius não joga nada, não jogou nada. Verdade, não sei o quê, mas, verdade. Claro. O jogo contra a Colômbia lá... Vou no banheiro rápido. O jogo contra a Colômbia lá... Por favor. Não, tudo bem. O jogo contra a Colômbia lá, que o Vinícius fez uma partida ruim... O jogo leva ele lá. O jogo contra a Colômbia, o Vinícius fez uma partida ruim, mas tava lá tentando, brigando por bola e deu um chute lá e saiu o gol da vitória. E foi o gol da vitória, né? Bateu no maluco e saiu. O Rodrigo, apagadaço. Então, assim, né? O Rodrigo, na Copa lá, ele pega. Cara, o Rodrigo tem jogos que ele apaga mesmo, né? Parece que ele não puxa o protagonismo pra ele. E é por isso que em jogos da seleção a gente ou exalta muito o Vinícius Júnior ou critica muito o Vinícius Júnior e acaba esquecendo do Rodrigo. Isso é verdade. Perde o pênalti, a gente praticamente não lembra. Fica só na conta do Marquinhos. Então, assim, isso daí é uma coisa. Talvez. E do Alisson. Que nem e nem do Alisson porque não pegou. Então, assim. Talvez, acho que seja um perfil do jogador que nos momentos bons não reconhecem ele tanto quanto ele merecia. E nos ruins também não conhecem. O Rodrigo não faz um gol desde fevereiro, eu acho. Eu nem sabia dessa informação, tá vendo? Então, assim... Não, mas ele talvez seja um cara que não coloque o pé nos holofotes, mesmo quando tá bem e quando tá mal, né? Tá muito mal. Então, assim, é isso. Acho que tem um pouco de postura aqui. Quer ver? Partidas. Porque você defende muito. Eu fico impressionado. Você fala, não, ele tem que ir pro Liverpool. O último gol dele é no dia 4 de março. O Liverpool seria uma boa, né? Foi contra o Atlético de Madrid. Contra o Atlético de Madrid na Champions, não foi isso? Pensou, puta golaço, inclusive, no início do... Já pensou? Vinícius aberto de um lado, Salah aberto do outro lado. Timinho saboroso, hein? Timinho saboroso. Mas eu acho que isso, assim, é o importante pra gente ver o tamanho do jogador. Você ficar só encostado de lado também. Como reage também. Acho que... Eu acho que é necessário, não é pra... Porque ele vai ser uma super estrela, não, mas pra... Pô, eu acho que ele sair do Real Madrid dá o direito dele jogar na posição que ele sempre quis, que é pela esquerda, que ele não joga lá. E, mano, então vamos ver se ele vai ser isso mesmo. Porque, gente, o bastão foi passado de camisa 10 da seleção pra ele. Foi passado? Foi passado, foi dito. Não... Não foi passado. Não foi passado. Pode ser que seja, mas pode ser que esteja, mas foi passado. Porque não foi passado ainda, porque o Neymar ainda teoricamente joga, né? Exatamente. Mas ele que passou. Quando ele não tá, era o Rodrigo. Não tá nenhum dos dois, pô. Então, o Rodrigo tá, só não tá jogando. Então assim, acho que... Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Eu acho que com o Xabi Alonso chegando, eu também não sairia agora, mas eu pensaria nisso talvez para a próxima temporada. E o Rodrigo ainda acho que, é novo, aliás, né? O contrato dele acaba em 27. Não, 28. O contrato dele acaba em 28. O Vini que acertou só até 27. Então, assim, se ele sai no meio do ano que vem, dependendo do que acontecer, o Real ainda conseguiria uma boa grana para vender ele e tudo. E até, assim, sair, fazer essa transferência antes da Copa, né? Um pouco tempo depois da Copa. Não, depois eu acho que faz até sentido, mas assim, fazer a transferência antes da Copa pra ir fazer. Talvez, mudar tudo, o ambiente, mudar país. Porque agora vai vir o Xabi Alonso aí. Rapaziada, foi isso aí. Era esse corte que eu queria trazer. Então, pra muitos, o Rodrigo ele é melhor tecnicamente do que o Vinícius Júnior. Pra muitos amigos meus falam isso e eu vejo muitas pessoas na internet falando isso também. Eu acho que o que vai acabar mudando, né, entre os dois ali, em comparação aos dois, é que realmente o Vinícius Júnior, mesmo estando mal, ele chama mais o jogo do que o Rodrigo, né, cara? Pode ver, o jogo tá muito difícil, o Vini, mesmo estando mal, ele aparece, corre de lá, mesmo que às vezes tudo desengonçado, né, porque o Vinícius Júnior parece que falta fundamento nele, né? Apesar de ser um grande jogador, parece que falta alguma coisa nele. O Rodrigo já tem aquele domínio, aquele refino com a bola, mas é menos intenso, chama menos o jogo, né? Rapaziada, comenta, curte, compartilha, segue o canal que é muito importante pra gente e vem comigo. Valeu!